Vamos ao vivo até Baku, capital do Azerbaijão, conversar com o nosso correspondente Murilo Salviano. Murilo, bem-vindo. Boa noite para você aí. O que é que você traz para a gente aqui no JH? Oi, Trali, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, a pauta principal da COP nesse ano é financiamento, é dinheiro. Quem vai pagar a conta da crise climática que está cada vez mais intensa? Hoje, no primeiro dia de conferência, a ONU confirmou que 2024 deve sim ser o ano mais quente da história do planeta, desde o início das medições, e o principal responsável, o grande responsável por esse aquecimento é o uso de combustíveis fósseis. Além do aquecimento do planeta, outra grande preocupação aqui dos delegados da COP é com a eleição de Donald Trump. A delegação americana que está aqui é a do governo Biden, que mantém os compromissos climáticos, sabendo que a nova gestão deve derrubar muitas dessas negociações. O Trump, vocês lembram bem, saiu do Acordo de Paris no primeiro mandato e prometeu agora sair de novo. Esse acordo é um compromisso internacional para limitar o aquecimento do planeta a 1,5 graus até o fim do século. A COP29 também enfrenta a ausência de muitos líderes de países ricos, desenvolvidos. Joe Biden dos Estados Unidos não vem, nem o francês Emmanuel Macron, Olaf Scholz da Alemanha e Ursula von der Leyen da Comissão Europeia também desistiram de vir para cá. A comitiva brasileira desembarcou agora há pouco aqui em Baku, a capital do Azerbaijão. Essa delegação vai ser chefiada pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Ele vem acompanhado de vários ministros, como a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. A Marina Silva, que chama bastante atenção sempre nesses eventos internacionais. O presidente Lula não vem por conta daquele acidente doméstico que ele sofreu no mês que vem. Os médicos já liberaram ele de viagem, mas como a comitiva já estava organizada, então ele não vem aqui para Baku nesse ano. Vamos ver mais detalhes de como foi esse primeiro dia de conferência na reportagem do Rodrigo Carvalho e do Ross Salinas. A presidência da COP está mais uma vez nas mãos de uma figura ligada à indústria petrolífera. A Conferência do Clima passou para o comando de Mukhtar Babayev, ex-diretor da estatal de petróleo, um dos combustíveis fósseis que mais agravam o aquecimento do planeta. Hoje, ele é ministro da Ecologia e de Recursos Naturais. Devemos investir hoje para salvar o amanhã. As alterações climáticas já são uma realidade. As pessoas estão sofrendo. Elas precisam de mais do que compaixão, orações e papelada. Elas estão clamando por liderança e ação. A COP29 não pode ser desperdiçada. Se esse é um discurso de fato comprometido, uma mudança de pensamento, ou só um marketing verde do Azerbaijão, a gente vai saber nos próximos dias, quando o país anfitrião vai divulgar suas metas para ajudar a conter a crise climática. Pelo terceiro ano consecutivo, o fim dos combustíveis fósseis está sendo debatido num país produtor de combustível fóssil. É uma maneira de provocar mais o debate. O Azerbaijão é muito dependente do petróleo. Essa aqui está sendo tratada como a COP do dinheiro. Quase 10 anos atrás, os países mais ricos, que cresceram queimando muito combustível fóssil, se comprometeram a repassar para os mais pobres, os que mais sofrem com as mudanças climáticas, 100 bilhões de dólares por ano. Essa promessa não foi cumprida e a situação piorou. O momento agora pede mais dinheiro. Durante esses quase 10 anos, só teve um ano em que se chegou a esse valor e mesmo assim com uma contabilidade pouco transparente. Não se sabe muito bem qual foi a origem dos recursos. Se a gente está falando de 100 bilhões ao ano, os números atualmente estão chegando à casa dos trilhões de dólares. É demasiado recurso. E dentro desse modelo, nós estamos vendo que não está funcionando. Então, é muito importante que os compromissos assumidos aqui por todos os países sejam realmente efetivados e não apenas promessas vazias. No evento de abertura hoje, o secretário da ONU para o Clima fez um apelo aos líderes mundiais. So let's make this real. Precisamos tornar essa discussão real. Você quer que suas contas de supermercado e energia aumentem ainda mais? Você quer que seu país se torne economicamente não competitivo? Você realmente quer instabilidade global custando vidas? Essa crise está afetando as pessoas no mundo todo. Costing precious life. Os chefes de governo dos dois maiores poluidores do mundo, Estados Unidos e China, não vieram para a Conferência do Clima. Como pano de fundo, ainda tem a eleição recente de Donald Trump, que nega a crise climática.
Como avançar desse jeito? Vai ser essa a discussão aqui no Azerbaijão nas próximas 2 semanas. Esse é um ponto que chama muita atenção aqui na COP29, a presença do governo americano, que parece um monstro quimera de 2 cabeças. Enquanto o governo eleito de Donald Trump diz que a pauta climática não é prioridade, os enviados especiais do clima do governo americano, que são vinculados ao governo Biden atual, dizem que é uma prioridade sim. O John Podesta, que é o enviado especial do clima, falou agora há pouco numa conferência que mudanças climáticas são uma questão de vida ou morte e que os Estados Unidos aqui na COP29 vão continuar trabalhando para assegurar os compromissos assumidos pelo país. Lembrando então que o governo brasileiro vem para cá sendo representado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, pela ministra do Meio Ambiente Marina Silva e outros ministros, e o presidente Lula não vem para cá por conta do acidente doméstico que ele sofreu no mês passado. Tralha. Valeu, Murilo, brigadão. Mas fato é que esse governo americano está se despedindo, está limpando as gavetas. Dia 20 de janeiro assume um outro governo totalmente diferente do que está aí, que vai ficar, obviamente, a cargo do presidente eleito Donald Trump, com uma equipe completamente nova em relação ao que está colocado. Valeu, Murilo, um abraço, brigadão. 7 horas à frente lá o Murilo, quase 9 horas da noite, no horário do Azerbaijão. Nilson Clava, bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, meu amigo. Um outro governo que tem uma outra visão de mundo nos Estados Unidos muda tudo, né? Muda tudo e é um baita desafio para essa agenda ambiental, né, Tralha? E essa COP é muito simbólica de todos esses desafios que estão se impondo. Primeiro porque houve sempre críticas de que essas reuniões levavam a poucos resultados práticos, palpáveis, né? E essa COP, mais uma vez, trata de um tema que é um tema importante, o financiamento dos países que mais contribuem com a emissão de gases do efeito estufa, ou seja, que mais poluem, para aqueles países que são mais prejudicados e que têm menos recursos. Então volta essa pauta do financiamento, mas houve pouco avanço nas últimas reuniões sobre ela. Tem uma segunda questão, aquelas metas de cumprimento, né, de algumas metas realmente para a redução da emissão de gases poluentes. E aí essas metas muitas das vezes não são atingidas pelos países, parecem metas inalcançáveis. E aí também já havia críticas quanto a isso, a real disposição dos líderes pelo mundo de cumprirem essas metas, ainda mais diante desse cenário que a gente está vendo, de eventos climáticos extremos cada vez mais frequentes, não só no Brasil, no mundo todo. Aliás, né, Nilson, essas metas praticamente não são cumpridas. É isso. A grande maioria dos países promete, assina documento e tal, na hora de cumprir, vai empurrando com a barriga. Vai empurrando, vai adaptando, vai adiando o cumprimento dessas metas, para ele tem a contradição, né, mais uma vez, né, de uma conferência do clima sendo realizada num país que é grande produtor de petróleo, terceira vez seguida, nesse caso, é o Azerbaijão. E soma-se a isso tudo, há tanto desafio aqui que eu estou descrevendo, a eleição americana, a eleição de Donald Trump, que minimiza os efeitos climáticos, as mudanças climáticas, já falou que realmente deve sair do Acordo de Paris, como já fez anteriormente. Então vai ser um baita desafio para o Brasil, que assume essa presidência, a presidência da COP30, que vai ser realizada em Belém, e vai ter o desafio de conseguir trazer uma aliança global nesse sentido, para metas que sejam metas mais práticas, que sejam alcançáveis essas metas, e para trazer a mobilização do mundo, mesmo diante de uma resistência agora que é inevitável nos Estados Unidos, com a gestão Donald Trump, e também desse esvaziamento dessas conferências, a exemplo do que a gente viu nessa, sem presidente americano, sem presidente chinês, sem lideranças da França, da Alemanha. Nilson, aproveitando você aqui rapidamente, falar de uma questão doméstica super importante, que é o seguinte: a semana está mais curta, tem um feriado nacional sexta-feira, semana que vem Rio de Janeiro tem G20. Eu te pergunto, cadê o pacote de ajuste fiscal do governo federal? Cadê os cortes? Como é que tudo isso vai ficar? Sai essa semana ou não sai? É uma corrida contra o tempo, tem que sair, Tralha. Essa é a expectativa lá em Brasília, tá? Porque o tempo está curto, tem realmente o G20 na semana que vem, outra agenda externa importante, né, para o governo brasileiro, mas há uma cobrança muito grande para que esse pacote seja divulgado. O que está acontecendo nesse instante nos bastidores? Tem uma divisão dentro do governo. Você tem uma ala econômica, representada por Haddad, a ala política representada por Rui Costa e a área social representada por vários outros ministros, como é o caso de Wellington Dias do Desenvolvimento Social. Nas conversas que eu tive, eu até pude perceber uma convergência, Tralha, da necessidade de avançar nessa pauta,
porque o momento impõe isso, até para que haja um controle do endividamento, consequentemente da inflação e dos juros. Uma convergência entre Haddad e o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Mas quando vai falar do detalhe, onde vai cortar, a resistência é grande dos ministros das áreas sociais. Hoje conversei com Wellington Dias do Desenvolvimento Social, que volta a falar em pente fino e combate à fraude, de benefícios previdenciários, mas isso não será o suficiente para o mercado. O mercado vai estar de olho não só no anúncio do pacote, mas no alcance, na magnitude que tem que ser com mudanças estruturais, não só com esse discurso agora de combater fraude, questões pontuais. Só isso parece que não vai fazer com que a conta feche. Exatamente. Obrigado, Nilson. Valeu, obrigado. Boa tarde, volte sempre. Bom começo de semana também. Para nós. Valeu, gente. Boa semana. Muito bom.